Boa tarde. Vamos para mais uma aula de gramática para as turmas de 8º ano. É a aula de número 7. Essa aula será disponibilizada para os alunos da professora Soelma e para meus alunos das turmas de 8º ano A e 8º ano B. O conteúdo da nossa aula de hoje é verbos significativos e verbos de ligação. Verbos significativos e verbos de ligação. Verbos significativos, eles também são chamados de plenos ou nocionais. São verbos que indicam uma ação. É a ação de realizar alguma coisa, de fazer alguma coisa. Podendo ser transitivos diretos ou indiretos e intransitivos. Verbo significativo e verbos de ligação. Verbo significativo opõe-se a verbos de ligação. Exemplo: o bombeiro subiu a escada rapidamente. Você gosta de jabuticaba? Aqui nós temos dois exemplos. Aqui nesses dois exemplos nós temos verbos significativos. Aqui no primeiro exemplo, o bombeiro subiu a escada rapidamente, nós temos o verbo subiu. E no segundo exemplo, você gosta de jabuticaba, nós temos o verbo gostar. Os verbos de ligação indicam estado, ligando uma característica ao sujeito. Não indica uma ação realizada, não sendo o núcleo do predicado. Exemplos: eu ando cansada. Aqui nessa oração, nós temos o verbo de ligação. Quem é o verbo? O verbo andar. O outro exemplo: meu irmão é trabalhador. Quem é o verbo? É o verbo é, que é do verbo ser. Seu pai parece nervoso. Aqui nós temos o verbo parecer. Então, aqui nessa oração, dá para vocês perceber que a função desse verbo de ligação é ligar o sujeito ao estado do sujeito. Então, por isso mesmo que ele é chamado de verbo de ligação, porque ele tem essa função de ligar o sujeito a uma qualidade, a um estado do sujeito. Verbo transitivo. Os verbos transitivos são aqueles que expressam a ação e seu sentido só se completa quando lhes é acrescentado um objeto, uma palavra ou expressão, que lhe completa o sentido. Ou seja, esses verbos transitivos são verbos que exigem um complemento. O complemento, ele pode ser introduzido por uma preposição e também pode ser não introduzido por uma preposição, mas eles só vão apresentar um sentido completo quando eles têm o seu complemento. Ou seja, são verbos que exigem complemento. Subdivide-se em transitivos diretos, transitivos indiretos, transitivos diretos e indiretos. Verbos transitivos direto, indireto, diretos e indiretos. Aqui, verbos transitivos diretos pedem um objeto direto como complemento, indicando que ou quem. O complemento liga-se ao verbo diretamente, sem obrigatoriamente de preposição. O complemento do verbo transitivo direto, ele não pede o complemento com auxílio de preposição. Aqui, o verbo ler. Quem lê? Lê o quê? Lê a receita. Lê o quê? A receita. Então, o verbo ler aqui, ele pediu um complemento. Quem é o complemento? A receita. É um complemento introduzido sem auxílio de preposição. Por isso aqui nós temos um verbo transitivo direto. É aquele que exige um complemento,
sem auxílio de preposição. Aqui o verbo ler. Ler o quê? O livro. O verbo é ler, ele pediu o complemento. Quem é o complemento? Aqui o complemento, o livro. Ler o quê? O livro é um complemento introduzido sem auxílio de preposição. Esse ozinho aqui, que está acompanhando o nome, o livro, ele é um artigo, não é uma preposição. A receita, o livro e a revista são objetos diretos. Exemplo aqui. Eu leio a revista. Eu leio o quê? A revista. O complemento aqui do verbo é a revista. É um complemento também introduzido sem preposição. Portanto, aqui nós temos um verbo transitivo direto. É o verbo que precisa de um complemento. E o complemento do verbo transitivo direto, ele é chamado de objeto direto. Agora, verbos transitivos diretos. Verbo visitar. Visitar quem? Aqui. Visitar a avó. Aqui é um exemplo de oração com verbo transitivo direto. Visitar uns amigos, também é um exemplo de uma oração com verbo transitivo direto. É o verbo que pede um complemento que não é introduzido por preposição. Visitar o quê? O doente. Aqui nós tivemos exemplos de verbos transitivos diretos. Aqui outro exemplo. Ela visitou a avó. Visitou é verbo transitivo direto, a avó é objeto direto, é o complemento introduzido sem auxílio de preposição. Verbos transitivos indiretos, pede o objeto indireto como complemento, indicando de quem, para quem, com quem, de que, para que e a que. O complemento liga-se ao verbo indiretamente, necessitando de uma preposição. Aqui, quando o verbo é transitivo indireto, o complemento desse verbo é chamado de objeto indireto. E necessariamente ele vai precisar de ser introduzido por uma preposição. Aqui o verbo precisar. Aqui o verbo precisar, você vai dizer precisar de quê? Não é? Aqui, precisa de quê? De ajuda. Então, o verbo é precisar. Aqui nós temos um verbo transitivo indireto. O complemento aqui do verbo precisar, ele é chamado de objeto indireto. E é um complemento que é introduzido por uma preposição, que é a preposição de. Exemplo, Maria precisa de ajuda. Maria precisa de quê? De ajuda. Precisa é verbo transitivo indireto. De é a preposição. O complemento do verbo transitivo indireto ele é chamado de objeto indireto. Pedro concorda com a mãe. Concorda é verbo transitivo indireto. A preposição é com e é a preposição que está introduzindo aqui o complemento do verbo concorda, e o complemento aqui ele é chamado de objeto indireto. Ou seja, quando o verbo é transitivo indireto, o complemento do verbo transitivo indireto ele é chamado de objeto indireto. E ele é um complemento que vai precisar do auxílio de uma preposição. Verbos transitivos direto e indireto pedem tanto um objeto direto como um objeto indireto, como complementos. Ou seja, quando a oração aqui, o verbo é transitivo direto e indireto, ele vai pedir dois complementos. Os dois complementos é um introduzido com preposição,
que é chamado de objeto indireto, e um complemento sem auxílio de preposição, que é o objeto indireto. Aqui tem o verbo agradecer. Quem agradece, agradece o quê? Ou agradece a quem? Aqui, Gisele agradeceu o presente ao namorado. Aqui o verbo agradeceu é um verbo transitivo, direto e indireto. Por que ele é transitivo, direto e indireto? Porque ele vai pedir dois complementos. Um complemento sem auxílio de preposição e um complemento com auxílio de preposição. Gisele agradeceu o quê? O presente. Aqui é um complemento sem auxílio de preposição. Então, esse complemento aqui, ele é chamado de objeto direto. Este outro complemento. Gisele agradeceu o presente a quem? Ao namorado. Aqui nós já temos outro complemento. Esse complemento aqui, ele já precisou do auxílio de uma preposição. Então, esse complemento aqui é chamado de objeto indireto. O outro exemplo. Eu agradeci o convite à diretora. O verbo agradecer aqui é um verbo transitivo direto e indireto. Por quê? Porque ele está pedindo dois complementos. Eu agradeci o quê? O convite. Aqui é um complemento. Esse complemento, ele não tem auxílio de preposição. Então, ele é chamado de objeto direto. Eu agradeci o convite a quem? A diretora. Que nós já temos outro complemento. Já é um complemento com auxílio de preposição. Esse complemento com auxílio de preposição, ele é chamado de objeto indireto. Entenderam? O verbo transitivo direto e indireto é um verbo que ele vai precisar de dois complementos. Um complemento sem auxílio de preposição e um complemento com auxílio de preposição. E os verbos intransitivos não pedem nem objeto direto, nem objeto indireto. O verbo transmite uma ação completa que começa e termina no sujeito da oração. Podem ser enriquecidos com a junção não obrigatória de adjuntos adverbiais. Aqui, exemplos com o verbo dormir. Dormir muito. Aqui, dormir é um verbo intransitivo, ele já tem o sentido completo, não é? Mas ele foi enriquecido com a presença de um adjunto adverbial, que é aqui, essa palavrinha muito. Ele é um adjunto adverbial. Dormir cedo. O verbo dormir também é um verbo intransitivo e ele foi enriquecido com a junção ao adjunto adverbial cedo, né? Que esse advérbio aqui indica o que? Cedo. Ele indica tempo. E dormir sozinho. Exemplo, João dormiu cedo. Se você tivesse colocado a oração até o verbo dormir, João dormiu. Aqui ele não ia precisar obrigatoriamente de complemento. Ele estava com o sentido completo. Aqui nesses exemplos que eu coloquei, as palavrinhas muito, cedo e sozinho, eles são exemplos de adjuntos adverbiais. E verbos de ligação. Termos que designa em gramática o verbo que não indica ação, mas estado, qualidade ou condição do sujeito. É o verbo vazio de significativo. Aqui eu coloquei os exemplos. Paulo é determinado. Aqui nessa oração, o verbo ele é um verbo de ligação. Ele tem a função apenas de ligar o sujeito aqui a uma característica do sujeito que é determinado.
Exemplo, todos estão cansados. O verbo estão apenas liga o sujeito todos ao predicado, que é cansados. Pode continuar. E aqui eu coloquei os exemplos de alguns dos principais verbos de ligação, só para vocês relembrar, que é o verbo ser, estar, parecer, permanecer, ficar, andar, continuar e tornar. Então, terminou a nossa aula de hoje. Tenham uma boa tarde, um abraço para todos vocês.